É mais fácil fazer e manter amizades quando nos lembramos de prestar atenção aos outros. Passo 1. Observar as outras pessoas e prestar atenção. A primeira subhabilidade é prestar atenção com interesse e curiosidade aos outros ao nosso redor. Aqui as palavras importantes são interesse e curiosidade. Quando adotamos essa atitude, estamos abertos a fazer uma nova amizade. Também estamos abertos a descobrir novas informações sobre os outros. Claro, isso é crucial, pois todas as pessoas e eventos estão em constante mudança. Aproximar-se das pessoas com interesse e curiosidade é o oposto de ser rígido ou de não estar disposto a mudar a nossa opinião sobre uma pessoa, ao descobrir que estamos errados. Também é o oposto de pegar uma pessoa pela palavra, prendendo-a ao que ela acredita, sentia ou queria ontem ou até mesmo 5 minutos atrás. Com frequência as pessoas mudam suas crenças ou o que almejam. Quando somos irracionais ou teimosos, muitas vezes não conseguimos ou não queremos reconhecer que o indivíduo mudou, mesmo quando queremos as mudanças. Se você estiver muito concentrado em si mesmo, talvez acabe perdendo muito do que a outra pessoa está dizendo ou fazendo. Embora queira estar consciente de si mesmo durante as interações, surge um problema quando você está excessivamente concentrado em si próprio. É difícil ser empático quando os outros ou validar o que estão dizendo ou fazendo se você não estiver concentrado neles. Quando nos concentramos excessivamente em nós mesmos, duas coisas podem acontecer. Em primeiro lugar, podemos conversar principalmente sobre nós mesmos. Embora até certo ponto isso seja bom, em excesso pode dar aos outros a sensação de que eles não têm muita importância. Em geral, isso não conduz a interações positivas. Em segundo lugar, concentrar-se em nós mesmos durante a interação pode causar ansiedade em relação ao que estamos fazendo e ao que os outros estão pensando. A ansiedade pode nos levar a evitar a companhia alheia ou a ficar muito quieto quando estamos com mais gente. Evitar as pessoas e manter a boca fechada quando nos aproximamos dos outros não são estratégias efetivas para fazer ou manter amigos. Dados sobre fobia social mostram que os indivíduos que são altamente temerosos de se unir ou falar em grupos, com frequência são muito concentrados em si mesmos e em qual é a sua imagem perante os outros. Parte de um tratamento efetivo é conseguir que esses indivíduos pratiquem direcionar sua atenção às outras pessoas com quem estão interagindo. Isso talvez precise ser praticado muitas vezes, mas em geral é muito útil para reduzir a ansiedade quando estamos com os outros. Outra importante subhabilidade é permanecer no presente, ou seja, temos que ouvir as outras pessoas em tempo real em vez de planejar o que vamos dizer em seguida ou pensar nas consequências futuras do que os outros estão dizendo. É essencial não adotar um padrão de multitarefas quando você estiver interagindo com outra pessoa. Não envie mensagens de texto nem as responda. Tampouco inicie conversas telefônicas durante uma conversa presencial com alguém. Em grupos, não espie por cima do ombro da pessoa quando estiver falando com ela. É difícil para os demais sentirem que são importantes para você ou que você se importa com eles se frequentemente desvia sua atenção delas. Declarações, entonações de voz e pensamentos julgadores afastam os outros e provêm de uma atitude de que nós estamos certos e os outros estão errados. A tentativa de sempre ter razão pode ser letal em fazer e manter amigos. Os outros não querem sempre estar errados. Isso lhes dá a sensação de que não respeitamos seus pontos de vista e, por isso, eles querem nos evitar. Passo 2. Descrever. As palavras-chave no título dessa sessão são descreva e pragmático. Ao descrevermos, definimos o que observamos, quem, o que e onde. Talvez estejamos descrevendo nossos sentimentos, pensamentos ou sensações. A chave para descrever é distinguir o que estamos observando no interior de nós mesmos, por exemplo, pensamentos, sentimentos e imagens, daquilo que estamos observando fora. Com muita frequência, declarações e pensamentos críticos atrapalham a descrição. Em vez de apenas notar o que alguém está fazendo ou dizendo, adicionamos uma avaliação de bom ou ruim ao que observamos. Além disso, em geral, então supomos não só que estamos corretos, mas também que todo o universo deve operar conforme nossas regras sobre o que é certo e errado. A melhor maneira de manter os amigos e aumentar a proximidade emocional com os outros é substituir palavras e pensamentos julgadores por termos descritivos. Precisamos evitar supor o que os outros estão pensando, como estão se sentindo, ou o que devem estar fazendo, ou o que realmente querem ou não querem. Essas suposições e interpretações sobre os demais não colaboram em nada com os relacionamentos. Se quisermos fazer e manter relacionamentos, é essencial tratar as suposições e interpretações como hipóteses a serem testadas em vez de fatos conhecidos. Lembre-se, você só pode descrever o que observa por meio dos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão. Ninguém jamais observou os pensamentos, os motivos, as intenções, os sentimentos, as emoções, os desejos ou as experiências pessoais
do outro indivíduo. O que podemos observar e assim descrever são todas essas coisas em nós mesmos. Com frequência, as pessoas com sensibilidade interpessoal conseguem inferir corretamente o que está havendo com alguém, até mesmo quando o outro não fala nada sobre o que está acontecendo. Porém, até mesmo conhecendo as pessoas muito bem ou sabendo tudo o que aconteceu em relação a determinada situação, ainda estamos sujeitos a nos enganar. Podemos verificar os fatos fazendo perguntas e às vezes observando como as pessoas reagem ao que dizemos e fazemos. Outra coisa que pode ser muito prejudicial aos relacionamentos é questionar os motivos ou as intenções dos outros. As pessoas se sentem rejeitadas quando questionamos os seus motivos. O exemplo mais comum é supor que se as palavras e ações têm certo efeito, então esse efeito deve ter sido intencional. Por exemplo, é muito fácil supor que se eu me sinto manipulado pelo que você disse ou fez, então você deve ter tido a intenção de me manipular. Ou que, se eu sentir raiva do que você fez, então você teve a intenção de me deixar com raiva. Questionar os motivos das outras pessoas também é algo comum em indivíduos que têm dificuldade de confiar nos demais. No entanto, a desconfiança de pessoas específicas sem boas razões retarda a formação de amizades e atrapalha a criação de intimidade e proximidade. Dar às outras pessoas o benefício da dúvida é uma habilidade muito efetiva para manter os relacionamentos. Até mesmo quando há alguma justificativa para inferir que a outra pessoa tem alguma intenção negativa, em geral, há ao menos uma pequena chance de outra possibilidade. Lembrar-se de dar o benefício da dúvida pode tornar mais fácil acompanhar a verificação dos fatos, tal como acontece com a ação oposta. É importante dar o benefício da dúvida integralmente, ou seja, abrir mão à possibilidade de que os seus pensamentos sobre as intenções da outra pessoa possam estar errados e que pode haver outras motivações benevolentes. Muitos indivíduos com dificuldades para confiar nas pessoas têm ideias equivocadas sobre o processo de construção de confiança. Por exemplo, algumas insistirão que construir a confiança leva tempo, como se o próprio tempo levasse ao aumento da confiança. Na realidade, a confiança é construída quando alguém corre riscos e dá oportunidades para os outros provem ser merecedores de confiança. Quando esses indivíduos agem de forma confiável, então a confiança é conquistada. Sem mindfulness pode levar meses ou mesmo anos até que as oportunidades de ganhar confiança sejam dadas, reforçando a noção de que leva tempo. Em contrapartida, você pode praticar a escolha ativa de permitir que os demais conquistem sua confiança. Claro, quando os outros respondam de forma não confiável, então a decisão de parar de confiar neles é racional. A falta e o excesso de confiança podem causar problemas. Paranoia é a crença persistente de que os outros querem nos prejudicar ou nos manipular, quando há pouca ou nenhuma evidência objetiva de que isso acontece. Claramente, isso não ajuda em nada a construção de relacionamentos mais chegados. O oposto da paranoia, no entanto, pode ser considerado um distúrbio de confiança. Isso envolve acreditar em tudo que as pessoas nos falam e nunca duvidar delas ou de suas motivações, apesar das evidências de que talvez não sejam dignas de confiança. Entrar em relacionamentos ingenuamente com pessoas não confiáveis ou desonestas também pode interferir com encontrar amigos e construir proximidade e intimidade. Se formos magoados por alguém assim, pode se tornar difícil começar tudo de novo em um novo relacionamento. Mindfulness não precisa ser ingênuo aos fatos da natureza humana, desconsiderar informações negativas sobre alguém ou ignorar sinais de aviso de que um relacionamento talvez não tome o rumo que esperávamos. E passo 3. Participando com os outros. Ao considerar mindfulness direcionado aos outros, participar significa mergulhar no relacionamento. Em outras palavras, significa imergir completamente ou nos lançarmos por inteiro em uma conversa, uma atividade em grupo ou uma relação. Significa desistir de ficar de fora de um grupo ou relacionamento. Podemos nos lançar em uma conversa ou imergir completamente nela, sem ao mesmo tempo nos lançar em um relacionamento em andamento. Ficar no presente significa participar no presente. Precisamos seguir o fluxo da outra pessoa em uma interação ou de uma atividade em grupo, em vez de tentar controlar cada ação, decisão e interação, como se a nossa vida ou nosso bem-estar dependesse disso. Seguir o fluxo não significa desistir de todo e qualquer controle. Quando os relacionamentos são abusivos ou quando os grupos querem que façamos coisas que violam nossos princípios morais ou que nos fazem sentir-se extremamente desconfortáveis, é importante ao menos manter o controle daquilo que fazemos. Ter algum controle também pode ser importante com relação àqueles que têm potencial de nos prejudicar. Tão logo nos envolvemos em uma conversa ou atividade em grupo, precisamos tornar-se um só com a interação, libertando-se da concentração em si mesmo e resistindo à tentação de recuar após termos nos lançado de corpo e alma. Lillingham 2018, página 273 a 277.